Fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Neste vídeo eu vou trazer para vocês aqui os resultados da CEMIG, tá? Uma empresa que eu sei que o pessoal gosta bastante, por conta de ser uma empresa muito boa, ela tem números incríveis, ela tem uma baixa alavancagem e ela vem sim trazendo resultados melhores. Claro, neste trimestre em específico nós vamos ver aqui uma pequena queda no lucro quando comparado ano após ano, mas tudo isso aqui nós vamos enxergar melhor nos resultados que vou trazer para vocês aqui na tela do segundo trimestre de 2024. Só para você enxergar como que foram os resultados, e aqui a gente já começa a dar um pouco de cor para o que você precisa notar dessa empresa, é que ela divulga o IFRS, só que, gente, é meio complicado olhar o IFRS porque você tem muitos ativos aqui de transmissão, tá bom? E ativos de transmissão, eles acabam prejudicando um pouco da sua análise do IFRS. Portanto, eu gosto muito mais de olhar para o recorrente, a gente pode até chamar aqui de regulatório, tá bom? E então, acho que fica mais fácil de analisarmos dessa maneira, olhando aqui o recorrente. O seu EBITDA consolidado teve um aumento de 2% ano contra ano e o lucro da empresa caiu 6,6%, mas claro, nada que você deva se preocupar tanto assim para dizer, nossa, a empresa está começando a andar mal das pernas. Não, não é nada disso, tá bom? Depois disso, eu acho que vale muito você perceber que a empresa tem uma alavancagem muito controlada, na ordem de uma vez, significando que o EBITDA que a empresa gera e, além disso, o caixa que ela possui, são suficientes para você conseguir ter uma baita de uma tranquilidade. Porque uma empresa que lucra, uma empresa que gera caixa e uma empresa que tem um endividamento baixo, para mim, é a melhor conjuntura que tem para uma empresa entrar na minha carteira de investimentos. Claro, se ela passar por outros critérios que nós já vamos falar, inclusive também sobre dividendos. E claro, eu vou trazer para você uma informação importante que eu não vi ninguém comentar ainda a respeito. Um dividendo potencial de 10% que essa empresa tem, a depender aqui de algumas conjunturas que a empresa vislumbrar aqui para remunerar melhor o seu acionista, tá bom? Do que eu estou falando, né? Como eu falei aqui para vocês, passei um pouco pelos resultados rapidamente e aqui eu tenho alguns destaques. E um desses destaques é o que eu estou falando para você a respeito de um dividendo bem alto. Olha só, eles conseguiram alienar a participação da CEMIG, GT, Aliança Energética para a Vale, tá bom? Você tem que saber que isso aqui foi comprado pela Vale e foi no valor de 3,04 bilhões de reais. Sendo que desse valor aqui eles pegaram um pouquinho de dividendos, então o resultado recebido por eles foi de 2,7 bilhões de reais. Esses praticamente 3 bilhões, eu quero que você veja isso daqui, ó. O valor de mercado hoje da CEMIG está aqui em 33 bilhões. Ou seja, recebeu-se aqui aproximadamente 10% do valor da companhia. Então, olha só, imagina que a empresa vai distribuir, por exemplo, aqueles seus 3 bilhões, então 3,04. E eu vou dividir por esse valor, né, de 2,8 bilhões de ações, o que daria aproximadamente R$ 1,08. Se você for pegar a cotação hoje da empresa, que está em R$ 11, você poderia ter um dividendo aproximado de 9,87 por conta deste valor que a empresa vai trazer para dentro do seu caixa. Eu acredito que a empresa, por conta de ter uma alavancagem extremamente baixa, ela não deve utilizar esse valor para fazer o pagamento de alguma dívida, a não ser que tenha alguma no curto prazo que vá vencer. Mas nós já vamos dar uma olhada nisso também, então eu acredito que esse valor pode vir como um dividendo extraordinário no futuro, então existe aqui uma baita de uma possibilidade, tá bom? Falando também de dividendos, né? A empresa anunciou, e eu até queimei a língua com essa empresa, porque ela tem um ponto bem chato. Ela divulga os seus dividendos, só que normalmente ela joga para um ano para frente. E isso, para mim, é muito ruim. Só que ela decidiu fazer o pagamento aqui em apenas 4 dias depois da data X. Ela vai pagar dividendos no dia 30 de agosto de 2024, nesse valor aqui de 49 centavos por ação, o que daria mais ou menos uns 4%, né? 0,49 dividido por aqueles 11, dá 4,45% de dividend yield numa única atacada, mostrando que é uma empresa que tem remunerado bem o seu acionista. Se você for até ver aqui no Status Invest, né, é um valor alto, né, de 12,24%, só que você precisa ficar atento a isso aqui, ó. Ela divulga algumas vezes os dividendos, por exemplo, aqui em
junho de 24, mas para pagar apenas em dezembro de 25. Da mesma maneira, ela o fez aqui anunciando em 21 de junho de 24 para pagamento apenas em 30 de junho de 2025, tá bom? São valores menores, isso é fato, mas você tem que ver que isso vai ser recebido apenas no ano que vem e lá para o final do ano, tá bom? Vamos continuar aqui nos resultados, que tem algumas coisas interessantes ainda para a gente dar uma olhada, tá? Eles tiveram uma geração de caixa boa, né, com EBITDA de 2,37 bilhões de reais, um lucro líquido ajustado de 1 bi e 100 aproximadamente, e, no geral, eles tiveram aqui uma homologação do ciclo RAP aqui, com aumento de 5,4%. Eu vou falar um pouquinho mais de investimentos na página correta, tá? Vou até puxar aqui para a área de investimentos, porque eles trazem coisas importantes que você precisa saber, até para cobrar a empresa no que ela vai trazer para dentro do seu portfólio e para que você consiga visualizar se a empresa está indo na direção correta ou não, de acordo ali com os seus critérios, tá bom? Eles trazem aqui que o investimento nesse primeiro semestre de 24 totalizou 2,4 bi, um crescimento de 43%, ou seja, de um ano para o outro a empresa está investindo muito. Destaque aqui deste investimento para a CEMIG Distribuição, com quase 2 bilhões de reais. E eles destacam ainda que em junho de 24 foi iniciada a energização dos parques de usinas solares fotovoltaica, e eles trazem aqui também advogado Eduardo Soares, em Boa Esperança, 172 das 285 unidades geradoras já estão em operação. Tem outras tantas coisas aqui, reforçando o compromisso deles de crescimento renovável. Você tem também a Gasmig, que iniciou obras no projeto Centro-Oeste, e tem um CAPEX total previsto, ou seja, o investimento previsto na parte de gás da empresa, na ordem de 780 milhões, para a construção de outros 300 quilômetros de rede de distribuição de gás, tá bom? Então a empresa está fazendo a lição de casa aqui. Além disso, eles trazem uma maior execução no programa de investimento da história, garantindo modernização e confiabilidade no sistema elétrico aqui da empresa. E eles querem fornecer um serviço melhor e entre 2024 e 2028, e aqui é muito importante você ter em mente isso, estão projetados 35,6 bilhões de reais em investimento, sendo que 6,2 em 2024. Então, a empresa está com um baita plano de investimento pela frente. Estamos falando aqui da empresa investir praticamente todo o seu valor de mercado em termos de investimento. Então, a empresa, como eu te mostrei, ela tem um valor de mercado de 33 bilhões e ela está planejando investir outros 35 bi. Claro, uma coisa não tem uma correlação direta e exata, mas eu quero que você perceba que a empresa hoje ela tem 57 bilhões em ativos, você vê aqui. Se ela for acrescentar outros 35, a empresa vai para aproximadamente aqui uns 90 bi de ativos aqui dentro, com um endividamento bem baixo, e esse valor aqui de mercado provavelmente nós não enxergaremos mais. Eu acredito que esse valor de mercado tende a ficar muito mais próximo dos seus 50 bi, só que isso lá só para 2028, quando os projetos então tiverem o seu estágio de maturação completos, tá? Seguindo aqui, eles falam dos investimentos que eles realizaram, para onde que foi o investimento deles aqui, como eu mostrei para vocês, muito em distribuição de energia, uma parte aqui em geração, transmissão, gás, geração distribuída, mas tudo isso aqui é bem pouco quando comparado ao setor aqui de distribuição, tá bom? Por fim, nós vamos falar um pouco sobre o perfil de amortização da dívida. Você pode ver que lá para 2027, 2028, nós teremos os melhores momentos para a empresa em termos de dívida, ou seja, em 2024, 2025 e 2026, o caixa da empresa vai ser muito impactado pelo pagamento de dívidas. Mas em 2027 e 2028, se você esperar todos aqueles projetos maturarem e enxergar que nesses momentos aqui a geração de caixa vai ser ainda maior, os juros pagos pelas dívidas também serão menores, 2027 e 2028 prometem ser anos de dividendos extraordinários. Inclusive, existe aqui a previsão de que nestes anos a empresa, nos preços atuais, consiga pagar de forma recorrente mais do que 20% de dividendos, considerando alguns analistas com os quais eu tive o contato mais para trás a respeito dessa empresa, mas que eu quero trazer esse dado aqui para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!